Sagres Internacional. Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas. Sagres Internacional com historiador e professor de geopolítica Norberto Salomão. Professor, seja bem-vindo. Uma ótima tarde para o senhor. Muito obrigado, Paloma, Jéssica, todos aqueles que nos acompanham. Como sempre, uma satisfação estar aqui para a gente poder refletir sobre o cenário internacional, né? Vamos lá, vamos ver a nossa sabatina de hoje, né? E o tema de hoje é a adoção da estratégia que mescla ameaças e diplomacia. Professor, para começar com o nosso tema, eu queria começar perguntando para o senhor como é possível compreender as atitudes do Putin diante desse quadro de tensões. Pois é, né, Paloma e todos aqueles que nos acompanham, né? O Putin, ele é um estrategista, né? Ele realmente conseguiu, por uma série de artifícios ali dentro da Rússia, se perpetuar praticamente no poder, e com esse poder que ele tem dentro da Rússia, há um sonho, né, antigo até da Rússia, de dominar o que a gente chama de Heartland, seria o coração da terra, aquela região euroasiática. Então a ideia do Putin é no sentido de poder dominar aí essas regiões, esse domínio, tanto um domínio físico quanto um domínio de influência. O que acontece, né, é que com o fim da Guerra Fria, da ordem bipolar, a União Soviética chegou ao seu fim, né? Então muitas áreas que antes pertenciam à União Soviética foram fragmentadas. E uma delas é a Ucrânia. E lá dentro da Ucrânia você tem russos, você tem ucranianos pró-Rússia. E à medida em que o Putin foi se fortalecendo no poder, ele foi colocando, digamos assim, as garrinhas de fora, né? Em 2014 ele anexou a Crimeia, e é por isso que a gente também pensa que uma nova ação do Putin na Ucrânia talvez não levasse efetivamente a um confronto direto, talvez sim, sanções econômicas, a coisa parece apontar muito mais para esse lado, não é? E em 2014 ele anexa a Crimeia e não tem guerra, né? Na verdade, o que você tem são pesadas sanções econômicas, principalmente por parte dos Estados Unidos. E a partir daí, nesse contexto que a gente está vivendo agora, o que a gente está acompanhando o Putin fazer, né? O Putin está fazendo aquele jogo poderíamos dizer, do morde-a-sopra, poderíamos falar que ele está levando a coisa em banho-maria. Então, tanto de um lado, ele vem de forma mais velada, não é uma forma tão direta, com uma postura ameaçadora. Como é que é essa forma, digamos assim, mais velada, né? O discurso é de quem quer acordos, é de quem não quer a guerra. O discurso é de quem afirma que está defendendo a segurança nacional da Rússia, que, segundo ele, é ameaçada pela OTAN, não é? Mas, na prática, ele envia tropas para Belarus, que está na fronteira norte da Ucrânia, para Moldávia, que está na fronteira ali mais a oeste da Ucrânia, e da própria Rússia, e na fronteira fica fazendo exercícios militares e, por meio de redes sociais, lança uma possível data para a invasão. A data, inclusive, seria ontem, dia 16 de fevereiro, e, em contrapartida, o governo da Ucrânia, do Volodymyr Zelensky, lançou um feriado nacional, o Dia da Unidade Nacional, obviamente para tentar unir os ucranianos e resgatar aquele espírito nacionalista ucraniano. De outro lado, o Putin também recebe, né, abre uma frente diplomática, uma janela diplomática, recebendo líderes políticos do Ocidente, como Emmanuel Macron da França, ele recebeu naquela mesa longa, né? Depois recebeu Olaf Scholz. É interessante lembrar que nem o Macron nem o Scholz aceitaram fazer os exames, os testes, porque já tinham feito nos seus países, já tinham um passaporte sanitário que a Rússia não reconhece, então por isso o encontro teve que ser feito naquela mesa longa, né? E recebeu também o presidente da Argentina, o Alberto Fernandes, né? No dia 3 e 4 deste mês de fevereiro, o Fernandes, que passou pela China, depois vai também à Rússia, manter um contato interessante. O vice-presidente Hamilton Mourão até chegou a usar isso, né? Dizer que a visita do Fernandes da Argentina não causou nenhum trauma e que o do Bolsonaro também não causaria, e recebeu finalmente aí o presidente, né, no dia de ontem, dia 16, o presidente Jair Bolsonaro, né? Então, com isso ele abre uma linha diplomática e joga, né, assim, contra as cordas a política dos Estados Unidos, a política da União Europeia e da própria OTAN.
Então, muito habilidoso, muito ardiloso o Vladimir Putin nessa sua estratégia que mescla aí tanto um tom e, por vezes, ações ameaçadoras e, de outro lado, uma característica diplomática famoso, né, também o discurso dele dizendo que uma guerra não teria vencedores. Então, ele também joga, de certa forma, com essa coisa da ameaça de uma guerra nuclear, são potências nucleares. Então, muito bom estrategista e numa posição, eu diria, relativamente confortável para poder mexer com essas peças aí. Pois é, professor. E diante das ameaças de uma eventual guerra, seria possível algum caminho para um acordo duradouro e efetivo? Pois é, Paloma, veja, quando a gente observa o horizonte, né, que se apresenta e as condições que são impostas, porque vamos pensar no seguinte, o que é que cada um desses lados quer? A Rússia, ela é intransigente na condição de que a Ucrânia não venha a participar efetivamente da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Me desculpe se eu vou ser aqui um pouquinho didático, mas assim, o nosso público é variado. OTAN é um organismo internacional de defesa, liderado pelos Estados Unidos, que surgiu no início da Guerra Fria, em 1949. OTAN significa Organização do Tratado do Atlântico Norte. Em oposição, a União Soviética, à época, em 1955, lançou o Pacto de Varsóvia, que era o pacto militar dos países aliados ou sob a influência da União Soviética. Em 91, a Guerra Fria acabou, a União Soviética acabou, o Pacto de Varsóvia também, mas a OTAN prosseguiu. Então, a União Soviética acusa a OTAN de ameaçar a segurança da Rússia, porque a OTAN acabou fazendo acordos com países próximos à Rússia, a Letônia, a Lituânia, a Estônia, os países bálticos, né? E agora a Ucrânia, que em 2014 foi invadida pela Rússia. A Rússia anexou a região da Crimeia, porque ali na região da Crimeia, a região que está ali mais a oeste, você tem elementos pró-Rússia, anexou a Crimeia. Isso gerou lá na Ucrânia um movimento político que derrubou o governante à época, que era pró-Rússia, e no lugar entraram governantes, nomes que queriam aproximação, como querem até hoje, a aproximação da Ucrânia com a União Europeia e com a OTAN. E a Rússia acusa, ela diz que isso é uma ameaça às suas fronteiras, esse avanço da OTAN. É bom lembrar que também, nesse sentido, há em outros lugares do mundo confrontações da Rússia com a OTAN ou com países do Ocidente. Por exemplo, a questão da Síria. A Rússia apoia o ditador lá da Síria, o Bashar al-Assad. Os Estados Unidos e a OTAN são contrários, né, e combatem nessa guerra civil. No Mali, país africano, há lá uma disputa entre a Rússia, uma força paramilitar russa, que o governo russo não reconhece qualquer envolvimento, mas tudo indica que há envolvimento, sim, uma força paramilitar chamada Wagner, que atua no Mali. E isso também mexe com os interesses da França, por exemplo. Então você tem toda uma gama de situações geopolíticas espalhadas em outros territórios que dificultam efetivamente um acordo, como você me disse aí, mais efetivo, mais duradouro. Mas a gente pode, viu, Paloma, e todos aqueles que nos acompanham, a gente pode especular um pouquinho, né? O que poderia ser uma garantia de paz nesse momento? Bom, uma garantia de paz poderia ser, por exemplo, a retomada do acordo de Minsk. Né? Minsk é a capital da Belarus. Esse acordo de Minsk é de 2014, 2015, e por ele haveria, sim, uma certa federalização da Ucrânia, inclusive garantindo alguma autonomia para aquelas regiões do leste da Ucrânia, a região de Donbass, onde está Donetsk e Luhansk, que são regiões já autoproclamadas independentes com o apoio da Rússia. Então, veja, essa seria uma possibilidade. Porém, isso não garantiria nada, isso só fortaleceria a Rússia e o jogo ficaria meio descompensado. Mas há aqueles que chegaram a falar de uma retomada do Tratado de Minsk, que foi fracassado, mas poderia ser retomado. Uma outra possibilidade seria o que alguns chamam de finlandização da Ucrânia. É porque a Finlândia, que é um país que está lá também no norte, durante o período da Guerra Fria, se manteve como um país democrático, livre, mas ali muito próximo da antiga União Soviética, porque se manteve como um país neutro. Então, essa finlandização da Ucrânia significaria a neutralidade da Ucrânia, o que também não parece viável, porque pareceria um enfraquecimento do próprio governo ucraniano e um aumento do espaço
russo. E, finalmente, uma outra possibilidade seria o bom e velho banho-maria, né? Deixar essa coisa no espicha e encolhe, como está acontecendo, como o Putin agora recentemente, a coisa de 2, 3 dias, anunciou uma retirada das tropas ali da região, começou a retirar algumas dessas tropas, mas, de outro lado, a movimentação de navios e da Força Aérea Russa em exercícios militares continua. E, inclusive, agora, ontem, né, de ontem para hoje, o vice-embaixador dos Estados Unidos lá na Rússia foi expulso da Rússia. Os motivos até agora não foram explicitados, mas muito provavelmente é de que ele, esse vice-embaixador norte-americano, estadunidense, não acredite, né? Deve ter dado alguma declaração dizendo que não acredita nesse recuo do Putin. Então, ao que tudo indica, Paloma, o mais provável que vai acontecer nesse momento, pelo menos nesse momento desse jogo, digamos assim, né? Nesse tabuleiro, é esse banho-maria do Putin, dizendo que quer um acordo diplomático, mas ao mesmo tempo mantendo forças em alerta e a qualquer momento podendo ter uma ação mais invasiva, né, no território ucraniano. Professor, no início da semana, segunda, terça-feira, me parece que a tensão estava bem mais em alta lá na região, porque o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciava que a Rússia poderia invadir a Ucrânia a qualquer momento. Mas aí veio a notícia de que o Putin determinou a retirada ali das tropas que estavam fazendo exercícios militares lá na fronteira com a Ucrânia. O senhor já falou aí que não dá muito para acreditar nesse movimento de recuo, então, da Rússia, né, professor? É isso, é uma jogada, né? O Putin, ele na verdade, é uma jogada muito inteligente, né? É você expor, por exemplo, as fraturas da OTAN, porque a OTAN, apesar de ser uma aliança, existem ali divergências sobre como a OTAN deve atuar dentro da própria OTAN. Outra questão é colocar em xeque o governo Joe Biden. É bom lembrar que o Putin foi, assim, muito mais próximo do Donald Trump do que o Joe Biden. E muita gente vai me perguntar, mas por que dessa proximidade com o Donald Trump? Inclusive falam de que a Rússia utilizou da espionagem, né, da sua atuação cibernética para favorecer a eleição do Donald Trump. Qual seria o interesse? É porque quanto mais líderes com posições completamente atípicas assumirem governos de países importantes no Ocidente, mais a Rússia se fortalece com a política do Putin. Então, não é interessante que você tenha políticos que façam uma defesa da democracia clássica, da democracia na acepção mesmo do que ela tem sido no Ocidente. Então, é uma forma de minar também o Ocidente. E agora ele tenta jogar o Joe Biden numa sinuca de bico, né? Porque os Estados Unidos, que é o grande defensor da democracia, perdeu muito desse seu argumento com aquela retirada atabalhoada do Afeganistão. Então, o Putin também vai muito nessa cola, né? Ele joga muito com isso. Então, não dá para acreditar, não. E dá para ver que o Putin, repito, está mexendo muito bem as peças nesse tabuleiro. E essa retirada, a gente não pode acreditar muito nela. Daqui a pouco você vai ver que nós vamos ter notícias. Se a gente agora abrir qualquer desse site de notícias, a gente vai ver que algum novo posicionamento está sendo adotado, que alguma nova rixazinha está ocorrendo em alguma região ali da Ucrânia, próximo da fronteira da Ucrânia. Então, a situação está muito longe, isso não sou eu que estou dizendo, são as autoridades da União Europeia, são as autoridades da OTAN, são autoridades dos Estados Unidos. Não que a informação dessas autoridades sejam absolutamente confiáveis, mas significa que um dos lados continua apostando que a crise está muito longe de ser resolvida. Professor, aí nisso tudo tem a visita do presidente Jair Bolsonaro à Rússia. Tivemos também algumas fake news rolando aí nessa semana, publicação do ministro do Turismo, Gilson Machado, falando que o presidente Jair Bolsonaro evitou a Terceira Guerra Mundial, né? Teria que ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Mas qual que é o saldo que, de fato, a gente pode fazer dessa visita do Bolsonaro a Moscou? Pois é, Jéssica, e todos aqueles que estão nos acompanhando aí, nos dando a honra da sua audiência, né? É um negócio complicado. A visita do presidente Jair Bolsonaro já era uma pauta lá do Ernesto Araújo. Eu já expliquei, eu nem tenho visto muito esse comentário em outros analistas, não entendo nem por quê, porque talvez essa seja uma motivação muito importante. Eles fazem parte de um mesmo clube, né? Mas o Putin e o Bolsonaro fazem parte do mesmo clube? Sim. Esse clube é o Consenso de Genebra de 2020, que reuniu lideranças
pró-família, lideranças ultraconservadoras, como Jair Bolsonaro, o Vladimir Putin, Viktor Orbán da Hungria, o Andrzej Duda da Polônia, lá do Partido Lei e Justiça, e assim por diante, né? E outros nomes que a gente pode ver lá com facilidade. Esses nomes, eles são claramente contra qualquer ação ou avanço na conquista de direitos por parte do movimento LGBTQIA+. Quer dizer, então, há uma confrontação muito forte com essa questão das orientações sexuais. E também com relação à questão do aborto. São grupos que são radicalmente contra o aborto em qualquer circunstância. Nós sabemos que a legislação de vários países, inclusive aqui do Brasil, flexibiliza a condição do aborto para algumas condições muito especiais. Então, a visita do presidente Jair Bolsonaro, que inclusive enxugou muito a sua comitiva, né, acabou optando por uma comitiva muito mais do âmbito militar, o que nesse caso é uma contradição, porque o Brasil ele é parceiro militar da OTAN e compra armamentos da OTAN e não da Rússia. Nesse caso você vê uma certa contradição, mas é uma viagem muito mais para tirar o Jair Bolsonaro do isolamento internacional no qual ele se encontrou nesses primeiros anos do seu governo, e para o próprio Vladimir Putin também é um ganho, porque ele está recebendo um líder ocidental de um país muito simpático, que é o Brasil, recebeu lá o argentino Alberto Fernandes. Então isso, na verdade, é uma estratégia muito interessante para ambos, porque busca tirá-los de um certo isolamento diplomático, né? A gente aguarda agora uma visita do Jair Bolsonaro à China, por exemplo, né? Já que a China e a Rússia têm feito parcerias muito importantes, né? O presidente Jair Bolsonaro, curiosamente, teve que participar de uma cerimônia em homenagem ao soldado desconhecido, homenagem aos soldados russos comunistas que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Veja que ironia, né? Que quadro e que coisa interessante. E quanto ao que você falou da postagem do ministro do Turismo aí, do Gilson, eu me recuso até agora a acreditar. Eu não acredito que um ministro de Estado tenha postado uma coisa desse gênero, né? Uma fake news desse tamanho. Mas por que, hein, professor? O Jair Bolsonaro não pode ter influenciado, nem que seja um pouquinho, nessa decisão do Putin? A questão é a seguinte, não é o presidente Jair Bolsonaro. O Brasil não tem, nesse momento, relevância nem política, nem militar, nem diplomática para interferir, por mínimo que seja, nessa condição. Gostei muito até desses memes dizendo que o Putin mudou de ideia porque o Bolsonaro mandou para ele leite condensado e ele adora leite condensado com pão e que aí não dá para resistir. Quer dizer, é muito interessante como piada, mas eu acho que a diplomacia do Brasil não pode oficialmente entrar nesse jogo das piadolas e dos memes, não. Acho que aí a gente já parte para um caminho que não é muito interessante para a representatividade, para o tamanho que o Brasil tem internacionalmente. Agora, pior do que isso é o presidente Jair Bolsonaro, nas suas declarações, falar o seguinte: olha, coincidentemente ou não, com a minha chegada aqui a coisa deu uma flexibilizada. Bom, quando ele fala coincidentemente ou não, ele coloca a possibilidade que a presença de um brasileiro, não é que seja dele, Jair Bolsonaro, de qualquer brasileiro, tenha tido alguma influência nesse jogo que o Putin realiza aí, que a gente tentou explicar um pouquinho aí na nossa fala anterior, né? Jéssica, Paloma e todos que estão juntinho aí com a gente. Essa do leite condensado foi boa, viu, professor? Certas não coisas... Foi? Eu achei sensacional. Certas coisas são inacreditáveis, pelo amor de Deus. Professor, muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui desse assunto tão importante aqui no Sagres Internacional. Até semana que vem. Até semana que vem, eu também agradeço. Eu queria falar de outras coisas, né? Não hoje, eu queria trazer hoje um outro assunto, mas esse assunto não sai da pauta e aí a gente não tem como deixar de falar, e é importante também para a gente refletir. Agradeço a audiência de todos aí, a colaboração dos nossos amigos aí do Sistema Sagres de Comunicação, nos acompanhe no nosso podcast Sagres Internacional. Muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Muito obrigada, professor Norberto Salomão, nesse que foi mais um Sagres Internacional. Sagres Internacional. Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas.